É assim, é uma retoma da prova, depois de dois fins de semana sem competição, uma vez mais. Infelizmente não há quem olhe para isto de outra maneira e altere este tipo de situação com que vivemos. E isto para lhe dizer que quando se dão estas interrupções competitivas, fica sempre um ponto de interrogação ainda maior relativamente àquilo que vai acontecer na jornada de retoma. O Gil Vicente está na tabela classificativa separado por 3 pontos, julgo, do Nacional, por isso tem um desempenho muito igual ao nosso. Teve um ciclo inicial muito positivo e depois teve uma quebra, acontece a qualquer equipa. Isto para lhe dizer que não sinto qualquer tipo de favoritismo relativamente ao adversário que vamos ter pela frente. É um adversário que este ano está muito melhor do que aquilo que é habitual e por isso todo o cuidado, todo o respeito, toda a concentração serão necessárias para que consigamos ficar com os 3 pontos, que é isso que no fundo nos move e temos confiança que o iremos conseguir. Acabei de o dizer, é uma situação recorrentemente abordada. O mapa tipo da nossa competição é pobre pela escassez competitiva, o que tira muito àquilo que o nosso futebol poderia ter, mas de facto quem gera os 2 grandes organismos que lideram as competições assim entendam, pensam que, julgo eu, por aquilo que é resultante, que jogando menos ou pouco por relação com aquilo que são os campeonatos mais competitivos, o nosso futebol ficará melhor. Eu não entendo de outra maneira, não encontro outro tipo de justificação para esta constante interrupção da prova. De facto, 30, 35 jogos, é aquilo que se realiza em média no nosso país, é muito pouco. Os jogadores estão constantemente parados, não são rentabilizados, nem em termos competitivos, nem em termos de mercado, e por isso penso que deveríamos todos, os agentes que estão neste processo, e nomeadamente aqueles que citei, que são quem tem poder de decisão, a refletir sobre esta situação no sentido de alterar. Ainda voltando ao rápido, espero aqui para interromper no vosso, para fazer os Não, julgo que não, julgo que o Gil Vicente, e eu já o disse atrás, também tem este ano um desempenho bem acima daquilo que é a sua normalidade. Tem vindo nos campeonatos anteriores a estar na tabela bem abaixo daquilo que está hoje e por isso as pessoas são inteligentes e perceberão que, independentemente do ciclo não ser o melhor, aquilo que é a globalidade do desempenho é de facto superior àquilo que é a normalidade. Por isso não vejo razão para que se apresentem menos capazes, menos estabilizados do que aquilo que são capazes de fazer. Este jogo antes era um outro jogo em casa no final da primeira volta. Deviam ser estes 2 jogos. Pode ser uma boa campo de lançamento para os campeonatos. É assim, é fundamental vencer primeiro este. Se conseguirmos fazer os 24 pontos vencendo o Gil Vicente, estaremos com uma média pontual que, por relação com aquilo que foi o desfecho do campeonato anterior, em que o Estoril se apurou com 45 pontos, mas por dentro desse patamar e até um pouco acima, e por isso, como eu dizia, importante é vencer este para fecharmos a primeira volta com uma média que por relação, como disse, com o campeonato anterior, seja superior. Se tal conseguirmos, é evidente que iremos olhar com muita atenção para o jogo com o Estoril, porque é uma equipe que está ombro a ombro connosco e é das mais capazes e por isso vencer esse jogo será também fundamental para que não percamos o contacto com aqueles que lutam pelo apuramento para uma prova internacional. Mas é uma questão da qual falaremos daqui a 8 dias. Neste momento teremos que estar concentrados, como eu disse, no jogo que está imediatamente à frente e esse é o jogo com o Gil Vicente. Estava no ponto de interrogação que colocou o que espera que gostaria das equipas? Espero que dê seguimento àquilo que vinha a fazer. É por isso que cito muitas vezes esta questão dos hiatos competitivos. A equipe vinha muito bem, tinha vindo 2 jogos muito interessantes em Alvalade e depois aqui com o Benfica, dois adversários muito pesados, aos quais demos resposta muito positiva e penso que se não tivesse havido esta paragem, com certeza estaria hoje muito mais consciente da capacidade da minha equipe
para dar seguimento a esses desempenhos. Com este tipo de situação, o tal ponto de interrogação aparece de uma forma mais vincada, não é? O professor quer dizer então que esta interrogação dos 12 dias pode levar a uma fadiga física ou psíquica ou ambas? Não propriamente fadiga, mas perde-se um pouco fio à meada, não é? Quando se joga com frequência, sabemos que a equipe vai num patamar e tem uma linha de exibicional e de rendimento determinada. Quando se metem estas 2, 3 semanas sem competir, essa linha de rendimento, essa linha exibicional, dilui-se, e quando se retoma, fica-se sempre um pouco com o tal ponto de interrogação, com o tal pé atrás. Será que o que a gente vinha fazendo, apesar de não termos competido, de estarmos 3 semanas a trabalhar só para um jogo que está tão longe, se manteve? Será que se perderam processos? Será que a ideia do jogo se esbateu? Enfim, há um conjunto de fatores que começam a assaltar-nos, e é nesse sentido que eu digo, mais uma vez, é sempre uma incógnita muito maior quando se faz este tipo de retoma depois desse tipo de paragem.